Aí é pra escrever isso versão bonito? Não, Tipo, é que no caso do qualitativo a gente está explorando ainda, né? É uma questão sim, ainda mais assim, vão, né? O que, que será que as pessoas vão dizer? O teu ainda é mais exploratório ainda. tá, fechou. Eu ainda tenho uma pergunta para a Júlia, então, se for nesse sentido, assim, da hipótese dela me chamou a atenção. Diga Que lá. você eu fiquei curiosa para saber se você conseguiu fazer um delineamento do que seria a topografia mesmo do vínculo terapêutico, tanto na perspectiva do paciente quanto do terapeuta. Porque se a gente está tentando fazer uma descrição semântica do que é o vínculo, quais foram as topografias que você observou no momento das entrevistas e resultados que apareceram? O que foi mais fácil de achar essa diferença de topografia foi que trouxeram a ideia de que você ser acolhedor é um comportamento observável e que diz respeito a frases de assim, eu te entendo e tô junto com você. Ser atencioso tinha a ver um pouco com a retomada do que a pessoa falou, assim. Então, eu sei que você me ouviu de fato. Empatia falaram muito mais sobre estou sentindo que compreendo o seu sentimento. Então, é, seria algo muito mais interno. E aí, isso é uma coisa, tanto para isso quanto para a autenticidade, eu acho bastante interessante, Raquel, porque quando você pensa na visão do paciente, então, o terapeuta estava sendo empático. Sinceramente, eu não sou empática todo dia, nem com todo mundo, nem toda hora na terapia, não. Acolhedora, atenciosa, definitivamente. Empática, não necessariamente. Pensando nesse sentido de o que está acontecendo dentro de mim. E aí, a mesma coisa quando consideram, e aí todo mundo considerou, que é muito importante o terapeuta ser autêntico. Mesma coisa. Qual que é o nível de autenticidade que eu preciso exprimir, né, que eu preciso apresentar em terapia para ser considerada autêntica? Porque eu posso ser, dependendo do paciente, autêntico, falar de um jeitinho autêntico. Mas, se chega um cara que só fala asneira pra mim, eu não respondo do jeito autêntico que eu responderia. Eu filtro 78 vezes. Então, a gente está falando em termos de autenticidade que o paciente acha que o terapeuta apresenta, então algo como uma constância, sabe? E aí, isso, sinceramente, eu não quis entrar na entrevista para não meio não acabar com esse sonho de terapia, sabe? Então, tipo, ele tá sendo autêntico. E como você sabe? Então, eu só deixei passar essa. Boa, fez bastante sentido. Vamos lá, Andréia. Vamos lá. Bom, como a Renata falou, né, eu sou orientanda do Lotufo. O meu projeto de mestrado, ele tem o título de Revisão de Escopo sobre a terapia de aceitação e compromisso breve, fundamentos para uma viabilidade de estudo de sujeito único em mulheres no período perinatal. Então, a saúde mental perinatal é uma questão de saúde pública, né? Uma em cada 5 mulheres apresentam transtornos mentais no período perinatal. Existe uma alta prevalência entre ansiedade e depressão, com alta comorbidade entre elas. E a questão de saúde mental tem um impacto significativo no vínculo mãe-bebê, na funcionalidade dessa mulher, na qualidade de vida dela e nas relações sociais. É um sofrimento frequentemente subdiagnosticado e subtratado. Muitas vezes ele é visto como algo pertencente à fase, né? E muito se tem de tabus em falar o que se está passando, o que se está sofrendo, né? E por isso a gente precisa de intervenções que sejam acessíveis a essa população. A maternidade, ela é um processo biopsicossocial, a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe, né? E a gente tem uma pressão cultural muito grande de ter uma maternidade ideal, né? Da gente seguir ali alguns padrões, da mãe que dá conta de tudo, da mãe perfeita. E isso gera muito sofrimento, né?
E o sofrimento dessas mães, pelo que eu vejo nos atendimentos, traz bastante rigidez psicológica, né? Muito dos processos verbais que elas vão fazendo traz bastante sofrimento dentro do cuidado com o bebê e dentro da construção de um novo self e da relação com a maternidade. E dessa forma, essa mulher ela fica sobrecarregada emocional e mentalmente e com uma invisibilidade, então, desse sofrimento. Por isso que a gente precisa cuidar das mulheres nesse período. ACT e a flexibilidade psicológica e a perinatalidade, né? Por que eu escolhi falar sobre ACT? Primeiro porque a terapia é a primeira linha de tratamento na perinatalidade, ela se mostra tão eficaz quanto usar medicação. E a ACT é uma terapia que ela é baseada em processo transdiagnóstico, então poderia ser adaptada para esse período, e tem algumas evidências preliminares positivas na perinatalidade, pelo que eu já investiguei, né? Então, o foco aqui seria aumentar a flexibilidade psicológica dessas mulheres e não tem como foco primário a redução de sintomas, mas vem como consequência, provavelmente, a redução de sintomas. O que eu vou estudar? Eu vou estudar a FACT, que é Focused Acceptance and Commitment Therapy. É uma terapia breve que foca no triflex. Então, ela foca em 3 processos básicos: abertura, presença e ação comprometida para promover a flexibilidade psicológica. Por que eu escolhi a FACT, né? Porque hoje eu faço parte do ambulatório de perinatalidade do IPQ, da Faculdade de Medicina da USP, porque lá existe uma alta demanda por cuidado psiquiátrico e também cuidado psicológico, né, de casos que são geralmente muito graves e que precisam de uma intervenção ali imediata e que que traga algum resultado, né? Então são pessoas que têm uma vulnerabilidade psicossocial e econômica muito grande e a gente tem uma abertura do ambulatório para testar essa intervenção. Então, quais são as minhas perguntas de pesquisa, né? A primeira pergunta, né? Quais são as características, aplicações clínicas, desfechos de intervenções breves, baseadas na FACT, dentro do período perinatal? Então, acho que eu quero entender um pouco da FACT, né? E aí eu quero entender se as intervenções breves baseadas na FACT, elas podem ser viáveis no contexto ambulatorial perinatal. Quais são os meus objetivos, né? Realizar, então, uma revisão de escopo da literatura, mapeando, organizando e sintetizando as evidências existentes quanto aos contextos clínicos, a estrutura e os componentes e limitações das pesquisas em FACT. E, a partir disso, desses resultados, desenvolver e avaliar uma intervenção breve, baseada na FACT, direcionada para essas gestantes ou puérperas, com transtornos de humor ou ansiedades do ambulatório do IPQ. Quais que são as minhas hipóteses de pesquisa? Eu acho que, pelo que eu pesquisei, né, a gente tem publicações incipientes em FACT ainda no período perinatal e são muito focadas em países desenvolvidos, né, com resultados preliminares promissores. E a minha hipótese em relação à intervenção é que ela vai ser viável nesse contexto, trazendo mudanças positivas em flexibilidade psicológica e na sintomatologia ansioso-depressiva. Então, o passo a passo, né, do que eu descrevi agora, eu vou fazer uma revisão de escopo, depois eu vou construir um protocolo, vou colocar esse protocolo em prática e vou avaliar os resultados disso. Falando da revisão de escopo, né, eu vou selecionar artigos de 2015 a 2026 nas bases de dados científicas que são mais conhecidas, né? Então, a BVS, Embase, Scopus, PubMed e PsycInfo. Utilizando descritores controlados e termos livres combinados entre si com operadores booleanos para gerar a pesquisa. O que será critério de inclusão? Pesquisas que apresentem FACT como intervenção psicológica na perinatalidade, que descrevam sua aplicação clínica, dos componentes da estrutura, tempo de intervenção, desfecho, limitações, e sejam artigos científicos, né? Então, relatos de caso, estudo experimental, revisões, ensaio clínicos randomizados. Então, vou incluir artigos que tenham esses critérios. E aí eu vou excluir apenas os artigos que falam da ACT em formato convencional, ou seja, não breve, ou que foquem em processos específicos
da ACT. Ah, eu quero promover abertura aqui em alguma coisa, ver o que isso significa em. Então, isso não entra. Trabalho sem acesso completo do texto e documentos que não sejam científicos. Para fazer a revisão de escopo, eu vou usar o guideline do Joanna Briggs Institute e fazer o reporte conforme o Prisma SCR. E essa revisão de escopo vai ser revisada comigo e uma outra pessoa, então ela vai ser feita por pares. Aí, em relação ao sujeito único, só um adendo aqui da revisão de escopo. Eu já fiz mais ou menos uma pesquisa, acho que a minha parte está quase pronta, né? E eu vi que tem mais ou menos uns 30 artigos falando de intervenções breves sobre ACT, não necessariamente FACT. E muitas delas usam um modelo condensado da ACT. Então, foi isso que eu percebi dentro dessas revisões. Em média, são 8 sessões, mais ou menos, que eles têm feito, mas varia muito de uma sessão até 14 sessões, mas a média são 8 sessões. Que mais? E nos países desenvolvidos. Tem uma produção interessante do Irã, recentemente, mas tirando o Irã, mais pesquisa em países desenvolvidos mesmo. Falando do sujeito único, qual que é a minha questão aqui? Qual que vai ser o meu delineamento do estudo de caso de sujeito único? Inicialmente eu tinha colocado ABA, mas existe uma questão de não daria para usar esse delineamento, porque o que eu aprendo em sessão, eu não posso retirar depois, né, fazer uma reversão. Então, não sei se seria apenas o estudo AB, né, com follow-up. E aí eu também não sei. Minha preocupação é ficar um trabalho empobrecido, sabe? Tipo, fazer um trabalho que não seja relevante, né, sendo só AB. Então, essa é a minha consideração. O que eu faria em relação à amostra? A gente escolheria uma mulher brasileira residente na região metropolitana de São Paulo, entre 20 e 40 anos, que seja gestante ou que tenha filhos até 1 ano de idade, que tenha sintomas de depressão ou ansiedade diagnosticados pelo psiquiatra do ambulatório. O que a gente exclui, né? Se ela já estiver fazendo psicoterapia, se ela tiver alguma limitação cognitiva, se ela tiver sintomas de psicose ou se ela tiver tentativa de suicídio prévia nos últimos 6 meses. E aí eu tenho 2 cenários de escolha para essa mulher. Eu posso escolher uma mulher que já passa no ambulatório e que provavelmente ela já toma medicação, mas eu poderia escolher alguém que está com uma medicação relativamente estável. Ou então eu escolho uma paciente nova, mas aí provavelmente é uma paciente que vai começar a medicação, e aí eu vou ter a intervenção começando junto com a medicação, né? Então, seriam esses 2 cenários possíveis de escolha de paciente. E a intervenção seria psicoterapia individual, talvez em torno aí de 8 sessões, com linha de base de 3 ou 4 semanas e follow-up entre 2 e 3 meses após o fim das intervenções. E uma coisa interessante também da revisão de escopo, pelo que eu vi até agora, as intervenções elas são em grupo, tá? E aqui, no caso, eu queria fazer uma intervenção individual. E um ponto importante é que não tem consenso na literatura para o número mínimo de sessões para intervenção breve. Eu utilizaria instrumentos padronizados para coletar semanalmente os sintomas de depressão, de ansiedade e os processos relacionados à flexibilidade psicológica, então a EDPS, a GAD-7, a COMPACT e o OK45 para avaliar ali o progresso de terapia. Depois, eu utilizaria também a ACT-FM, que é um modelo de avaliação da fidelidade da intervenção. Então, aí a gente escolheria de 8, 2 sessões, acho que, se eu não me engano, 20% das sessões para avaliar a fidelidade. Para recrutar esse paciente, a gente usa um questionário de triagem e de avaliação, que seria elaborado por mim. E como é uma população vulnerável, a gente vai oferecer um lanchinho, né, que é um suco e bolacha que o ambulatório já oferece para essas mães, e R$ 30 pela participação, pela questão da vulnerabilidade social e econômica.
As sessões elas vão ser gravadas por áudio, para a gente fazer a fidelidade da FACT e também para me ajudar no registro e planejamento das sessões. E os resultados serão reportados de acordo com as diretrizes do Scribe. As questões éticas, né? Então, o estudo ele está sendo aprovado pelo Comitê de Ética lá da Faculdade de Medicina e vai ter o TCLE para ser assinado pela paciente e eventuais gerenciamentos de crise serão feitos juntamente com a equipe de psiquiatras ali do ambulatório, né? Falando aí de desregulação emocional intensa, questões para dormir, ideação suicida, tudo isso vai ser discutido em equipe. Análise de dados. A revisão de escopo. Os dados eles vão ser extraídos por meio de uma planilha que seja padronizada, então eu vou incluir lá o ano, a descrição da pesquisa, para que população foi feita, em que país, quanto tinha de amostra, qual que é o contexto clínico, qual que é o formato da sessão e tempo, e resultados reportados e limitações. Então vai ser uma tabelinha comparativa. E o estudo de sujeito único, eu vou realizar uma combinação de análise de dados qualitativos e quantitativos, buscando detectar as tendências gerais intrapaciente. Os dados quantitativos vão ser os scores brutos dos instrumentos a serem analisados estatisticamente de forma descritiva, e os dados qualitativos vão ser extraídos de questionários estruturados. Eu esqueci de falar que vai ter um questionário para o paciente avaliar a intervenção, avaliar a terapeuta e tudo mais. E aí os dados vão ser extraídos desses qualitativos, vão ser extraídos desses instrumentos. E aí não sei se tem mais alguma análise específica que poderia ser feita aqui, porque eu não entendo muito de estatística, né? Inclusive, acho que vou tentar fazer parte de uma disciplina no próximo semestre, para poder entender um pouquinho mais. Esse semestre não consegui. E quais são os resultados esperados, né? Ter definição do setting, perfil do paciente, formato, número de sessões, desfechos e limitações na revisão de escopo. E o estudo de sujeito único, eu quero avaliar a viabilidade da implementação ambulatorial, se ela foi viável, se ela foi aceitável. E, provavelmente, avaliar ali se vai ter um aumento da flexibilidade psicológica, avaliar o progresso positivo da terapia ou não, mudanças positivas nos sintomas de depressão e ansiedade, e avaliar o modelo de fidelidade da ACT. Esse aqui é o cronograma do projeto. Então, nesse primeiro semestre desse ano, né, ter reuniões aqui com o orientador, fazer os créditos das disciplinas esse ano, submissão ao CONEP agora no primeiro semestre que já está submetido, esperar para ter o resultado para depois fazer alguns ajustes e realizar a revisão de escopo nesse semestre, começo do próximo semestre. Em 2027, publicar artigo, né, fazer o exame de qualificação no primeiro semestre, e aí, no primeiro semestre do ano que vem, fazer o estudo piloto de sujeito único. É isso. Certo, vamos lá para as perguntas, pessoal. Quem quer começar? Eu. Vamos lá. Primeiramente, linda, maravilhosa, Andréia. Maravilhosa, amiga. Obrigada. Vamos lá. Parabéns Obrigada, aí pela amiga. apresentação, Andréia. Obrigada. André, então, eu estava pensando o seguinte, que é o que a gente estava conversando, né? Que o seu estudo, ele é focado em viabilidade ou na eficácia da FACT? Na viabilidade. Na viabilidade. Na viabilidade. Mas aí eu acho que a gente consegue ver ali as mudanças que vai ter em flexibilidade, no sintomatologia depressiva, ansiosa e tudo mais. Acho que a gente consegue mensurar essas coisas também. Mas acho que não dizer por esse delineamento de uma pessoa só que é eficaz, né? Eu acho que aí não daria para fazer essa relação. Uhum. Porque, aí a pergunta, você quer trazer o que você trouxe para mim, que a gente já conversou algumas vezes, ou O quê? do bases múltiplas ou não? Que a gente estava conversando que se eu quisesse ver a É uma eficácia de boa fazer. Ixi, pensar. alguém está com o microfone aberto.
Acho que se quisesse ver a eficácia, né, se fosse ver se a intervenção tem esse aumento da flexibilidade psicológica, aí teria que ser um estudo de bases múltiplas, né, de ter pelo menos aí uns 4 sujeitos, começando a pesquisa em tempos diferentes, em linhas de bases diferentes. Aí eu acho que isso pode ser meu doutorado, por exemplo, que eu tinha pensado, né, vejo como é que vai a intervenção, ajusto as coisas e depois faço um doutorado nesse sentido. Uhum, uhum. É mais ou menos isso que eu ia perguntar mesmo. E Obrigada, parabéns. Está muito bem obrigada. feito. Eu acho que, só interrompendo aqui, pessoal, a ordem, mas só aproveitando o gancho, né? Acho que aí é bem diferente quando a gente fala de viabilidade e eficácia, né? Então, um estudo, por exemplo, A-B seria um quase experimental, não seria experimental. A linha de base múltipla precisaria de pelo menos 3 sujeitos, né? E aí entraríamos na pergunta de eficácia. Aí ia até sugerir para você fazer. Porque o ouro, vamos dizer, do sujeito único é você fazer medidas intensivas. Então, ter pelo menos uma medida semanal. O ideal seria diária, mas você ter uma medida semanal para medir esses processos seria interessante, né? É, mas se o objetivo principal é viabilidade, Andréia, talvez seja interessante você buscar outros tipos de desfechos também, tipo aceitabilidade, adesão, que são de estudos de viabilidade, sabe? Uhum, Satisfação, retenção, segurança e aceitabilidade. Porque quando a gente fala de estudo de viabilidade, a pergunta de pesquisa é diferente de uma pesquisa de eficácia. Quando a gente fala em eficácia, a gente responde mais qual é o desfecho primário, né? Que seria o quê? A redução dos sintomas, por exemplo, de depressão, aumento da flexibilidade psicológica, temos vários desfechos aí. Mas quando a gente fala de viabilidade, tem alguns desfechos que são próprios dos estudos de viabilidade, né? Que acho que seria importante então você adicionar no seu, que é adesão, retenção, satisfação, segurança, aplicabilidade. Então, isso é bem importante. E aí, não seria um delineamento ABA, né? Porque como tem o aprendizado, né, na fase, não tem por que tirar, né, essa questão do A, B, A. Talvez, se a viabilidade, fazer um AB, né? Eu iria sugerir fazer o sujeito único, o linha de base múltipla, mas como o Matheus já perguntou, e você já respondeu que não é eficaz, né, daí muda, né? Não sei se alguém tem mais alguma uhum. pergunta nesse sentido de delineamento, porque seria viabilidade de caso único ou séries de casos. Você pode até fazer de 3 sendo séries de casos, já que é viabilidade não eficácia, sabe? É menos rígido. Isso da escolha, Rê, de delineamento, tem até, porque eu estava procurando nessa coisa do vínculo, né? E até pensar na interferência e tal. E do que eu li, justamente, a gente não usaria esse tipo de delineamento na psicologia por uma questão ética. Do Então, que? é essa coisa de, assim, primeiro você não tira o aprendizado, Uhum. segundo, é essa ideia de tirar um cuidado, tirar um benefício, tirar um amparo, sabe? Que é diferente de você, por exemplo, comparar dois grupos de um médico que explicou o remédio e um médico que não explicou o remédio. Tipo, Treinamentos também, né? Se a gente for pensar na parte da educação. sim. Uhum. Eu entendi direito, você vai ter 2 pacientes de fontes diferentes, é isso? Não, eu tenho 2 possibilidades de escolha de paciente. Ah, um só paciente. Um e um só paciente. Eu posso escolher, um paciente que já passa no ambulatório, que já toma medicação, e aí escolher alguém que está com a medicação ali relativamente estável, ou então pegar um paciente novo que nunca passou no ambulatório, e aí provavelmente vai ter introdução da medicação junto com a terapia. E aí é mais uma variável. Agora, se você porque eu também quando eu entendi na sua apresentação, existe já na literatura a Factia tendo eficácia nessa população, certo? Em grupo. Uhum. Mas individual não tem, né? Acho que Individual não tem. O que você quer é provar o individual. Isso. Eu eu não sei, até vou. pensando, eu acho que individual é sempre melhor do que em grupo.
É óbvio, vai ter todas aquelas variáveis que a Júlia mostrou. Porque eu acho que o trabalho da Júlia é justamente ir no detalhe do que acontece numa intervenção, né? E o individual a gente tem mais chance que isso aconteça. Você perde outras coisas, que é a troca que acontece entre o grupo, o aprendizado, o espelhamento e tal. Mas eu fico pensando assim, eu acho que por que não fazer com mais. É isso que você quer fazer no doutorado, por que não agora 3, 4 pacientes? Por que não o número de Tenho pacientes que medo cabe de Hã? tenho medo de não dar conta. Mas são De quantas me... sessões? Não são poucas sessões? São 8 sessões. Não sei se você Se não dá conta. fosse, eu concordo com a Silvia nesse sentido. Se aumentasse para 3 para viabilidade, eu acho que seria mais interessante do que apenas um. É, porque Você você vai ter pode ter a sorte de pegar uma pessoa que engaja super com você ou uma pessoa que não engaja com você. E aí? Aí você vai provar a viabilidade porque teve um match bom ou provar a viabilidade porque teve um match, ou a inviabilidade porque teve um match ruim? Sei. E acho que essas variáveis que a Rê falou de desfecho, talvez um pouco na linha do que a Júlia fez, talvez enriqueça o seu trabalho. E 8 pessoas, 8 pessoas não, 8 sessões, 3 pessoas, cabe no mesmo período que você está fazendo a avaliação. Sim. Acho que enriquece Acho o que é uma boa trabalho. sugestão. Eu Na queria agenda da perguntar. gente, eu atendo 25, 30 pacientes por semana, quer dizer, você vai atender 3, 4 pacientes na semana? É que a vida não para, né? Mas acho que faz sentido. Mas eu ia te perguntar, e aí é dúvida mesmo, tá? Não é recomendação. Ô, Qual gente, peraí, seria o mas benefício? rapidinho, acho que a Emily tá faz tempo na fila. Só, Ai, só, desculpa, só, era só para só- engatar no assunto, desculpa. Não, imagina, mas só para. Acho que como é o mesmo assunto, a Júlia pode concluir, eu falo na sequência, que Tá tal? bom, vai lá, Ju. Obrigada. Eu queria só perguntar qual seria o benefício de uma linha de base múltipla? Qual que é a diferença, assim? Qual seria o ganho? Eu conseguiria meio que provar que provavelmente a ACT tem um impacto na flexibilidade psicológica. Então, o jeito de mensurar a pesquisa, eu posso ter esse resultado. Então, isso seria diferente. Agora, para fazer um N, por exemplo, que nem as meninas estavam sugerindo, N igual a 3 numa série de casos, eu acho que, Renata me ajuda aqui, eu acho que é diferente de fazer de base múltipla, né? É, É diferente, né? pensando assim, se fosse eficácia, não teríamos dúvida, seria linha de base múltipla. Se a pergunta dela fosse redução de sintomas, aumento da flexibilidade psicológica. Mas como a pergunta dela é viabilidade, aí são outros desfechos que a gente considera em estudos de viabilidade. E aí não seria necessário um delineamento experimental. Seria um quadro experimental, cabe um AB, no caso, né? E aí, o ideal, eu iria até falar, né, tá, Andréia? Um participante vai ser muito difícil você publicar. Eu diria que, assim, o ideal seria 5 a 10, mas pelo menos, no mínimo 3, para você conseguir, assim, fazer, no mínimo 3, eu diria, assim. Eu sei que para o mestrado é um Poxa, desafio, né? É puxado, mas como a Silvia falou, se um dá errado, como é que fica, sabe? É muita limitação você colocar todo o teu mestrado em um sujeito, uma sujeita, né? uhum, É, eu acho que pelo menos 3. tá. Ou se você tiver os critérios, engata no doutorado direto, na qualificação. Dá para fazer isso? Se tiver critérios, sim. Entendi, tem que olhar Depois dá uma então. olhadinha lá no. Você tá pelo IPQ ou pelo IP? Eu tô pelo IP. IP. Dá uma olhadinha nos critérios, porque daí você poderia aumentar bem o N, porque você tem duas perguntas de pesquisa, uma de escopo, uma revisão, que é um estudo em si, seria um artigo, né? E o outro que seria o estudo de viabilidade. São dois estudos, não é um estudo, né? Isso. Mas vamos lá, deixa o pessoal perguntar, depois eu vou fazer mais perguntas. Matheus? Eu vou falar primeiro, né? Aham. Ah, Peraí, é a Emily. Na hora que eu falei, eu acho.
Andréia, parabéns. Eu gostei muito do seu tema. Eu gosto muito de estudar famílias, então achei legal você olhar para as mães. Eu ia te dizer algo sobre o que você comentou durante a sua apresentação, sobre o receio de ser um estudo pobre, né, por ter menos pessoas participando. Você já vai fazer uma revisão de escopo, isso já é um estudo completo e é uma fase importante para você refinar a sua intervenção. E considerando que você está ainda no momento inicial do desenvolvimento dessa proposta para indivíduos, né, e não em grupos, que é como costuma ser aplicado, faz sentido você testar com uma pessoa antes de aplicar com várias, para ver se vai funcionar, se precisa de algum Uhum. ajuste, qual é a diferença depois que você tirou o fator grupo, se você precisa mudar alguma atividade. Então, essa aplicação, embora ela não seja o suficiente para você responder sobre efeito, você pode responder outras coisas, né? O que vai determinar o seu método é o que você quer responder, né? Então, se você quiser responder sobre eficácia, você escolhe uma metodologia que é compatível com isso. Então, é sempre o método que precisa servir a sua pesquisa, os seus objetivos, né? E aí, dentro disso, eu li o seu projeto escrito, e aí eu ia te dizer, quando você elenca os seus objetivos, tá assim, objetivo aí Ah, os tá objetivos diferente. gerais. Tá diferente, Tá né? diferente, tá Tá bom. diferente. Eu tô meio É, rouca, gente, perdão. Mas eu ia dizer é... que pode falar. Não, pode continuar, aí eu respondo. Eu ia dizer que se você pensar em um objetivo geral que abarque os dois projetos, né, os dois estudos que você está propondo, fica um pouco mais claro e ajuda a entender por que que você está fazendo esse caminho, né? Por que que você está propondo esses dois estudos, né? Mesmo a própria revisão de escopo, por que que você escolheu a revisão de escopo? Mas eu acho que assim, pensando que é o início, faz sentido que você faça uma rodada piloto, né? Antes de você testar com mais populações. Enfim, acho que é algo para se avaliar, porque às vezes com menos pessoas você consegue monitorar mais coisas, coletar mais dados, porque também, assim, acho que uma questão é produzir um monte de dado que a gente depois não tem condições de avaliar no tempo que a gente tem, né? Então, é também algo a se considerar. Mas, com certeza, o seu trabalho vai ficar muito, muito bom e acho que é importante fazer esse peso, né, do que cabe na nossa vida também, né? Uhum, sim. É que o trabalho escrito, ele estava com uma ideia de mensuração de eficácia, né? Então, por isso que acho que teve essa diferença com o que você percebeu da apresentação, que aí eu coloquei de viabilidade, né? Pensando em fazer um N menor. E até isso Mas que a Emily falou, né, pegando uma carona aí, André, por que não só um estudo teórico também? Por exemplo, em vez de uma revisão do escopo, porque qual é a diferença da revisão do escopo e da revisão sistemática, né? Se não penso, existe revisão sistemática no tema? não tem revisão sistemática, o que tem é um monte de estudos, um monte de estudos Por pendentes. isso que você pensou no escopo. Por isso que eu pensei em mapear o que existe primeiro. Uhum, E provavelmente desfechos para ansiedade e depressão não necessariamente tem dentro desses estudos que estão publicados. uhum, Talvez tenha para aceitação de um bebê que nasceu prematuro, né? Tem outras coisas pesquisadas, por isso que eu escolhi, porque não é porque eu vou ver um desfecho específico. uhum. E eu acho que daí, se você for nesse caminho de viabilidade mesmo, seria interessante você usar a palavra estudo piloto, sabe? Estudo piloto de viabilidade. Tá. E não usar o termo. Seria uma forma como se fosse assim, né? Por se tratar de um estudo de viabilidade, né? Eu diria, eu recomendaria aí ampliar, né? Pelo menos para 3
participantes para a gente poder falar em série de casos, né? É, E aí você pode apresentar ele de uma forma um pouco mais modesta, no sentido de ser um estudo piloto, sem pretensão de avaliar a eficácia, sabe, da intervenção. Seria um estudo de piloto de viabilidade. Aí acredito que caberia, mas eu diria assim, em 2 anos, até uma revisão de escopo bem feita já seria um mestrado, sabe? Uma revisão de escopo bem feita, ou uma revisão sistemática que seja, já seria um mestrado também. Se for a questão assim, é essa questão, né? Qual é a minha pergunta de pesquisa? Se ela é mapear, seria revisão. Mas se ela é testar a viabilidade, seria isso. Então, você está com 2 objetivos: mapear e avaliar a viabilidade. Você poderia escolher um deles, né? Porque fazer os dois realmente vai demandar tempo aí, né? Não sei se você conversou com o Lotufo sobre isso, de pensar em pensar só num teórico também. Não sei. Acho que se fosse deixar, seria só o teórico da revisão de escopo, né? Que ele falou que só o estudo de caso como tá ficaria meio pobre, assim, para o mestrado. Uhum, Ficaria pouca coisa. uhum. Mas, enfim, acho que são coisas para pensar, né? E Matheus, quer incluir falar? mais medidas, você pensou também, Andréia? Tipo assim, uma medida semanal, uma medida assim, pensando uma medida sem ser só Pensei, falando. pensei nas medidas serem semanais. Tá. Na escala de depressão, escala de ansiedade, no OQ e da Compact, de flexibilidade de componentes, né? Pensei em fazer isso semanalmente. Acho que, André, a minha pergunta era um pouco isso, os instrumentos aí que você escolheu, quais os tempos que você ia fazer, como é que você ia determinar o tempo zero e como é que você ia acompanhar essa medida. Então, acho que você já respondeu que você vai fazer semanal. Isso, semanal. Posso? Pode? Andréia, minha amiga querida, eu vou falar uma coisa, talvez você vai falar assim, não, esquece isso que você está falando, mas é uma sugestão. Porque assim, mesmo se você viabilidade, eficácia de todo jeito, eu acho que teria que ter um N maior mesmo do que só uma pessoa, porque é o que a gente já falou. Eu não sei se foi a Renata, se foi alguma outra pessoa que falou, você não pode apostar tudo numa pessoa só, vai que ela dá dropout, vai que acontece alguma coisa, pronto, você perdeu metade de tudo, que era revisão e delineamento de sujeito único. Então, independente se foi eficácia ou viabilidade. E aí eu sei que você está muito preocupada, que é o que eu falei, já não é a primeira vez que a gente conversa disso, e um fica chorando pro outro do projeto do outro. Eu sei, a gente está com pouco tempo e a gente está querendo fazer coisa grande. O meu também, eu estou assustado com o meu, porque é muita coisa em um curto espaço de tempo que a gente se pôs a fazer. E aí eu pensei o seguinte, tem um modelo da Carol Neuro de desenvolvimento de psicoterapias que elas discutem, que você primeiro vai fazendo pesquisa experimental, vai testando, tal, 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 e lá no fim você faz adaptações culturais ou adaptações para populações específicas. Você está querendo fazer uma revisão de escopo para achar intervenções em FACT, fazer essa adaptação e testar essa adaptação. E se você talvez fizesse o caminho oposto, assim, todo esse desenrolar de pesquisa que é. E aí eu vou fazer o caminho inverso do que os colegas falaram até agora, mas esquece a revisão de escopo, esquece ela, pega FACT mesmo, o protocolo genérico de FACT, testa para essas, sei lá, 3, 4, 5 mulheres. Não precisa nem ser em linha de bases múltiplas, pode ser só, né? Ou faz também, já que você vai fazer com elas mesmo, já randomiza as linhas de base, escalona elas. E aí depois você pode pensar, a partir do que aconteceu no seu estudo, discutir futuras adaptações. Também poderia ser um caminho. E aí você É, corta pela metade o trabalho, arrancando o escopo e indo direto fact genérico e depois pensar como que talvez poderia, a partir dos resultados que você teve no seu estudo de viabilidade ou de eficácia, ou viabilidade barra eficácia. Piloto. o que o Loto falou é que ele gostaria que fosse revisão de escopo. E isso é meio que inegociável, assim, pelo que eu entendi. E eu também já estou fazendo, né? E já
já busquei todos os artigos, já selecionei, já tô mais avançado nisso. E isso que o Jonathan falou é verdade, a revisão de escopo é um trampão. E existe guidelines para uma revisão de escopo. Você fazer uma revisão de escopo, assim, seguindo todos os guidelines, fazendo registro, porque tem registro também, né? Você pode fazer no OSF. A Maluzinha fez aí uma Fiz. revisão de escopo Uhum. atualmente, aí ela fez o registro e tudo mais, e dá bastante trabalho. Também seria um mestrado, né? Não sei se você chegou a conversar sobre isso com o Lotufo. Cheguei a conversar. É que eu queria fazer uma coisa prática. Ele falou assim, então tá bom, então você faz a revisão de escopo e faz a sua prática. Então foi Entendi. meio que isso que a Foi gente negociável, né? Seria 2 negociou, artigos, assim. o Seriam teórico e 2 a artigos. realidade. Isso, exatamente. E aí já teria 2 publicações, que seria bem legal. A viabilidade com 3 a 5, então seria esse meio do caminho, né? Entre fazer um maior de. Se eu for fazer já o de 3 a 5, será que não é melhor fazer base múltipla? Base múltipla, você vai precisar daí de algumas coisas, algumas medidas, assim. Vamos dizer que, pensando assim, em publicação mesmo, né? Para a gente pensar assim, o que é recomendado nas diretrizes é pelo menos uma linha de base de 5 semanas. Começar com 5, 6, 7. Aí o tempo do mestrado que me preocupa, né? 5, 6, 7. Pensando que se vai ter dropout. Então, se você quer 3, a gente tem que selecionar 6. Pensando que a pessoa pode ter dropout, tudo. Ou pelo menos 5, né? E aí, pensando assim, você faz uma amostra de 5, mas aí você vai ter que randomizar a linha de base para 3, 4, 5, mas aí já vira um estudo de eficácia, né? E para estudo de sujeito único, você vai precisar de uma medida diária também, não só semanal. Porque tem que ter pelo menos. Quer falar aí, Ju? Das medidas, eu estava pensando em qual que eu acho que podia ser legal. Eu pensei no DAS 21, porque o OK 45 é gigantesco e chato. Não acho que dá para pedir para ser semanal. Diário, Ana Maria, esquece. Das 21, qual que era mesmo esse? Eu pensei, ser aquele, sabe, meio bem bolado de depressão, estresse, ansiedade, assim? Aí você já faz um pacotão e ele é mais curtinho. Isso é para desfecho, né? Seria para sintoma, né? Mas pensando. Peraí que alguém entrou aqui. Eu tô pensando assim, medida diária, às vezes uma perguntinha fácil, simples, uma pergunta como você está se sentindo, para medir, tipo, porque você quer ver sintoma, né? Então, porque assim, tem perguntas que são de humor e tem perguntas que são de sintoma, que é de depressão, é diferente, né? Mas o forte do sujeito único é você ter medidas repetidas, pelo menos assim, no mínimo 30 medidas, sabe? E por isso que seria interessante ter diário também, sabe? Se for fazer um delineamento experimental. Agora, se for fazer viabilidade, aí facilita. Eu Mas acho por que. que eu. Desculpa, Diga. eu ia perguntar só para eu entender mesmo. Por que o DAS não funciona? Porque eu achei que podia ser, tipo, como eu me senti naquele dia. O Como eu me DAS senti. 21 por semana ainda vai, mas por dia não, né? Por dia não vai ter paciente que adira que tem adesão de responder um DAS 21 por dia. Daí tem que ser tipo pergunta única, sabe? Pergunta assim, uma pergunta só, 2 perguntas, senão ela vai ter um dropout enorme. Senão a pessoa vai ficar com Entendi. raiva dela. Como que é o É, viés de muita pergunta, também atrapalha a intervenção, sim. atrapalha. Então, para medida diária, a gente tem que reduzir um pouco. É só porque pro semanal eu tava pensando de achar o OK longo. Não É, sei. sim, sim, semanal sim, mas eu digo assim, diária ela vai ter que reduzir ainda mais. Eu fiz a especialização lá no Paradigma, né? O Instituto Para atual. E a gente usava o OK 45 como medida semanal. E o paciente respondia. E tinha uma análise bem interessante. Uhum. Sem querer cortar, eu uso o Q45 na clínica semanalmente. Ele tem boa aceitação e lesão também. Agora, mas é inegociável a questão do escopo, né? É que a linha de base múltipla, Andréia,
vai dar muito mais trabalho do que uma série de casos de viabilidade. Então, são desfechos diferentes. Então, a sua introdução, por exemplo, introdução, a discussão, se for eficácia, você vai falar sobre eficácia. Você vai falar sobre os desfechos. Qual que é a tua VD? Os desfechos seria, por exemplo, depressão ou a flexibilidade psicológica. Você vai ter que falar sobre isso. A partir do momento que você fazer um piloto de viabilidade, você vai falar mais do contexto. Quanto que essa intervenção é viável nesse contexto. Então, são focos diferentes. Né? Então, pensando assim, em termos de prática, é mais rápido fazer de viabilidade, mas você vai ter que direcionar um pouco para essa discussão em termos de satisfação, adesão. É um outro tipo de. Você não vai discutir tanto a eficácia, sabe? A eficácia você vai discutir Uhum. talvez na tua revisão, né? Tá. Acho que eventualmente para o mestrado, talvez fazer o estudo piloto seja E melhor, um né? doutorado sujeito único com linha de base múltipla, você pode colocar aí para 8 participantes, 10 participantes, aumentar. Acho que aí faz mais sentido. Você começa com a viabilidade, porque, olha, intervenção no mestrado é um pouquinho loucura. Tem que. A não ser que seja viabilidade mesmo, sabe? Não sei se o Lotufo já te falou isso, né? Ele falou que É o medo do Matheus, né? Pelo jeito. é, É o Então, você tempo. tá falando que é loucura, eu tô tremendo aqui, Renato. Não, em termos de tempo, né? Não sei se é dedicação exclusiva ao Não, projeto, como que é, né? A questão não, de tempo mesmo. horrível. Recrutar participantes e tudo mais, sabe? Nesse sentido. Eu tinha só duas perguntas, Andrea. As participantes vão poder já ter filho? Ou é primeira gravidez? pode já ter filho de Pode já pelo ter menos filho. até 1 ano. Até um ano. Tá. Até 1 ano, que é o período perinatal que a gente chama, né? Desde a tentativa ali até 1 ano de idade do filho. Ah, não, desculpa, eu falei assim. Eu tenho um filho com 5 anos, eu engravidei de novo. Chuchu, beleza. Tudo bem? Tudo Tá. bem. E aí uma E coisa que eu achei. lá é bem comum. Isso é É, bem comum. porque De nascer primigesta. uma coisa que eu achei muito legal que você trouxe foi até uma, uma aula que eu tive na graduação há um tempão, é essa lógica do tornar-se mãe. Porque a gente, inclusive, comparou o que é você, por exemplo, engravidar e o que é você adotar. E o quanto o próprio processo de adoção faz com que você tenha que ir atrás do que é tornar-se mãe. E muitas vezes a gravidez vem no susto. E aí, do nada, assim, bem-vindo, agora você tem que ser mãe, né? E acho que Uhum. essa é uma lógica muito pouco explorada, assim. Então, um estudo sobre isso eu acho real muito rico. Obrigada. E uma dúvida, gente, para escolher o sujeito, vocês acham que escolho pacientes novas? E aí, provavelmente, elas vão entrar com medicação junto ali da intervenção, ou pacientes que já passam e que eventualmente já estão com a medicação há um tempinho? Essas Deve pacientes que estar já estão no pensando. ambulatório são refratárias ou não? É uma pergunta. É, se elas são refratárias? Olha, elas ficam um bom tempo no ambulatório. A pergunta é se elas já passaram também por tratamentos que não deram certo, porque assim, às vezes você recrutar e colocar como critério Já, de inclusão não ter tido tratamento, você pega um sujeito mais limpo, sabe? tá. Eu acho que vai ser difícil pegar um sujeito mais limpo. Todo mundo já Porque, passou por. porque geralmente na adolescência começaram os sintomas, não sei o quê, blá 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 blá. Aí Não, mas, passei, fiz tratamento, aí depois não deu certo, aí voltei pro tratamento. Geralmente tem. mas perinatal que eu digo, depressão seria dessa parte assim, porque são. Ah, tá. Só da perinatal, não, geralmente é a primeira vez Uhum. de, de cuidado. E não recebeu terapia antes, isso é importante. Para perinatal, para depressão perinatal, por exemplo, para Eu, sintomas, né? perinatal, acho que não. Especialista, assim, não. Eu acho que isso é Terapia na importante. vida, tá.
Eu vou até deixar minhas perguntas que eu já tinha feito aqui no chat para você ir pensando também, tá? Assim, Tá. as coisas mais importantes que eu coloquei aqui, né? Essa questão que eu mais me preocupou é essa questão de definir a metodologia a partir do que eu quero, sabe? O objetivo é viabilidade ou eficácia, porque isso vai fazer bastante diferença, né? E assim, eu vou avaliar sintoma, eu vou explorar a flexibilidade, eu vou avaliar a viabilidade. Qual que é o teu desfecho primário, sabe? Eu acho que isso é importante também. Emily? Renata, me corrija se eu estiver errada, mas nessa pergunta que ela fez sobre escolher uma paciente que já está com a medicação e uma que ainda vai começar a medicação, eu estava pensando na estabilidade do paciente com a medicação. Eu não sei se você vai ter mais de uma medida, Andréia, de pré-intervenção, mas se você tiver mais de uma medida, parece para mim, assim, que se você pega uma pessoa que já está em medicação, você tem isso um pouco mais controlado, porque aí você tem como se fosse uma fotografia da pessoa já com a medicação antes, e não uma comparação dela sem medicação e aí com a introdução dos dois tratamentos simultaneamente, porque a medicação seria algo que estaria fixo durante esse período da sua intervenção, né? Mas eu não sei se isso é coerente, acho que você teria que também ter literatura para sustentar, mas acho que eu já vi alguns estudos assim. Acho que da medicação, acho que seria interessante você falar que tem que estar estável, né? Então, por exemplo, se a pessoa está em mudança de medicação, ela não entraria. Pelo menos 3 meses de estabilidade da medicação na mesma dose. E aí, para intervenção, você teria que dizer, por exemplo, que o paciente não poderia mudar, para a gente não saber se o efeito é da intervenção ou se é da. Mas isso principalmente se fosse um estudo de eficácia. Como é viabilidade, é tudo mais tranquilo, sabe? Assim, você está testando, na verdade, se o protocolo, se a pessoa vai aderir, muito mais do que se vai funcionar. Então, daí já. Uhum. Por isso que eu falo, tudo vai depender do que você vai fechar. É viabilidade ou é eficácia? Porque se for eficácia, aí você vai ter que ter um controle muito grande sobre a pessoa entrou em medicação, então tem que ter 3 meses estáveis essa medicação e sem aumentar a dose, sem tirar a dose até o final do tratamento, para não ser um fator confundidor, né? Salvo questões éticas, que por isso que é importante não ter só uma participante, né? Eu acho que vai ficar para estudo piloto de viabilidade mesmo. E aí ter aquelas medidas de adesão, satisfação, segurança, aceitabilidade, retenção. Eu deixei lá na disciplina, gente, a- as referências que eu cheguei a mandar para vocês, vocês me cobram ali, as referências que eu mandei lá para a disciplina das aulas. Porque tem uns livros de metodologia que falam sobre estudos pilotos de viabilidade. Seria interessante você dar uma olhada. Tem aquele texto também, Rê, que a gente teve que ler para entrar no mestrado, né, para a prova, que ele fala das etapas de estudo, assim, então que você tem que passar pela viabilidade, depois você passa pela eficácia, é bem legal. Mas, É esse André, mesmo, ó, que está é esse? na É referência. que eu não sei se você tá sentindo isso, mas eu quis comentar porque eu senti muito isso. Lá atrás, quando eu tava falando com a Rê, e a Rê me falou assim, acho que vai ter que ser piloto, eu peguei essa frase e eu ouvi assim, acho que vai ter que ser pequeno e ruim. E. Né? Acho que Então, sim. e aí eu acho A que relação que a gente faz do que a gente ouve, né? Exato. E aí, até pensando nesse texto que a Rê passou, eu consegui aprender que, assim, se não daqui, não tem de onde começar. Tipo, a gente não vai primeiro para uma eficácia se a gente não criou uma viabilidade. Tipo, a gente não sabe nem se rola aplicar ou não, a gente já vai falar funciona ou não. Então, é só para, sabe, se você tá sentindo isso, mudar essa compreensão, porque para mim foi uma coisa bastante importante, sabe? Uhum. E em cada fase dá para ser metodologicamente, assim, muito assim, rigoroso. Se você pega um estudo de viabilidade e faz muito bem feito, você vai publicar melhor do que você fazer um estudo de eficácia mal feito ou nas coxas, entende? Para dar tempo. Então, se pegar um de viabilidade e seguir todas as normas do estudo de fase 0, fase 1, que é de viabilidade, seguindo tudo certinho,
registrando tudo, você tem mais chances de publicar do que fazendo um de eficácia cheio de defeitos. Entende? Por exemplo, tem muitos estudos de viabilidade bem publicados, tudo. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. A gente tem como justificar a partir da fase do estudo que vocês estão e fazer um bom estudo dentro da vida, sabe? O que é possível. Então, eu vou colocar os meus objetivos a partir do que é possível também. Ter um foco, né, mais delineado. Certo. E esse texto que você comentou, Júlia, é um que está lá no Classroom? Você joga, Ju? Ele lá? Jogo. Pra gente ou no site? Pra gente, né? Joga ali Joga no no grupo. WhatsApp, né? No nosso. Jogo sim. Que aí já me ajuda. Bastante coisas, né, Andréia? Sim, mas acho que deu uma clareada, né, no que é possível fazer em cada vertente, mas acho que vai mais para estudo piloto mesmo, Uhum. E para também é poder possível, mapear. é a forma de você não fazer só o teórico, que é o que o Isso, que era o que eu notebook seria queria. só o teórico, né? Só o teórico. Já seria suficiente. Sim, Só para você saber, assim, você está fazendo só o teórico já seria um estudo de mestrado suficiente. tá. E é Obrigada, comum, Andréia. só uma O quê? dúvida, você perguntou assim, se daria para engatar doutorado, essas coisas. É comum ter esse tipo de discussão em banca de qualificação? Mas tem que responder os critérios, né, da pós. Aí tem que ter alguns artigos publicados, coisas assim, sabe? Tá, então provavelmente não. Que, Por que enquanto não. a tempo, assim, sabe? Tipo, dentro do mestrado, tudo. Então focar em terminar ele em 2 anos ali. Ainda no IPQ são 3 anos o mestrado, então o pessoal consegue mais. No IP são 2, né? Uhum, tá. Obrigada, É, gente. obrigada, Andréia, mas ó, parabéns pelo tema, você tá falando muito bem. Você é mãe também, Andréia? Sou mãe da Júlia, de 6 anos. Aham. Então, mais tarefas ainda, né? Aí pra. Nossa, assim, é difícil equilibrar os pratinhos. E ainda bem que as aulas estão sendo online, que aí pelo menos eu moro em Sorocaba, não tenho que ir para São Paulo. Aham. Parabéns pelo tema, pela iniciativa. Muito legal. Obrigada. E esse contexto brasileiro, só para entender, né? É um contexto com pessoas com baixa escolaridade, tudo isso cabe bem no estudo de viabilidade, sabe? No sentido assim de após que esses estudos de escopo foram testados em países nórdicos, né? Então isso seria um ponto importante para falar também. Não foi testado num país de terceiro mundo, todas essas Uhum, questões essas dificuldades, assim, né? tá, que acabou enriquecendo, né? Sim. Uma coisa que eu pensei também, e aí não sei se faz sentido para você, que quando você falou da população vulnerável, que aí também é o que eu penso com o vínculo, que é um tratamento, né, tipo, é um treinamento de baixo custo comparado com essa paciente vai ter que comprar remédio, ou a gente tem que testar a eficácia de remédio, ou tem que vir, sabe? Então, pensar, pelo menos na minha visão, eu sinto que numa terapia bem aplicada, é muito melhor do que ficar tentando, sei lá, enfiar mais remédio ou o que quer que seja. Uhum, sim, sim, isso é verdade. Mas, pessoal, vamos ler esses materiais que eles ajudam muito a gente pensar em pesquisa, sabe? Ô, Júlia, todos aqueles que estavam na seleção do mestrado, você pode jogar, e eu acho que o que está na bibliografia também, é, da, Mando, da, pode deixar. da disciplina. Gente, enquanto o Matheus vai compartilhando a tela dele, eu vou pegar mais café. 2 minutinhos para quem quiser fazer xixi e café. Renata, eu vou trocar a minha conexão, porque eu tô no celular, acho que agora eu consigo. Eu vou trocar, tá bom? Tá bom.